Gente, nossa nona pregação na nossa série sobre casamento, o nome da nossa série é Uma Só Carne. E o nome da pregação de hoje é Como Lidar com a Sogra. Ou, como lidar com a sogra fica mais bonito, eu acho. Como lidar com os parentes do cônjuge, com os parentes de sua esposa, com os parentes de seu esposo. Mas, essa pregação não será apenas direcionada para você saber como lidar com os parentes de seu esposo ou esposa, mas também para você que é pai e tem o seu filho casado, a sua filha. Como que nós devemos nos relacionar? Como eu disse para vocês aqui em off, a gente não tem todos os detalhes do assunto, mas eu tentei pensar de maneira bíblica, que é o que a gente sempre tem que tentar fazer, pensar de maneira bíblica e nos dar princípios que nos norteiem, nos guiem, nos ajudem nessa caminhada, que lá no dia a dia, esses princípios não vão te livrar de orar a Deus, de dobrar o seu joelho e de buscar a direção de Deus para te conduzir. Você vai continuar precisando de um milagre sempre, sempre. Deus me guia. Mas vamos lá. Primeiro eu quero dizer o seguinte, na Bíblia, a gente tem, por exemplo, as esposas de Esaú. O texto bíblico declara que elas se tornaram amargura de alma para os pais de Esaú, Isaque e Rebeca. Noras que eram um verdadeiro espinho na carne para aquele casal. Por outro lado, a gente também tem na Escritura Noemi, que foi uma grande mulher. O texto bíblico declara que as suas duas noras, depois que viram seus maridos mortos, ou seja, Noemi viu então também seus filhos morrerem, e seu marido também, restou apenas a sogra e as duas noras. Diz o texto bíblico que Noemi se propôs a voltar para sua casa. Nessa hora, as duas noras se colocaram ao lado dela e disseram: vamos contigo. Uma, depois de Noemi insistir e insistir com ela, desistiu e voltou para casa. Orfa, voltou para casa. Ruth não. E aí Ruth solta uma das frases mais famosas da Bíblia. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E este texto, inúmeras vezes, é citado em casamentos, em celebrações de casamento, mas utilizados no contexto do amor de um homem para com a sua esposa. E sem problema algum em relação a isso. Mas é importante lembrar que o contexto dessa declaração tão bela, tão profunda, que expressa muito bem a ideia de amor, seja dito por uma nora para sua sogra. Então, a gente pode ter o privilégio de ter uma Noemi na nossa vida. A gente pode ter o privilégio de ter bons parentes que vêm junto com o cônjuge, ou às vezes enfrentamos amargura de alma, como foi o caso de Isaque e Rebeca, que tinham noras que eram uma verdadeira catástrofe. De qualquer forma, quais são os princípios bíblicos? Como que nós devemos agir? Quais são os parâmetros? E aí a gente vai se lembrar de Gênesis 2. Vamos lá? Gênesis 2, 14, eu não li ainda, né? Eu li? Li não, né? Gênesis 2, 14. 2, 14? Marquei errado. Gente, marquei errado. Marquei errado. Quem me ajuda aí? Deixará o homem, pai e mãe. Cadê? Onde está, gente? Me ajuda aí. Como é que eu esqueci um texto desse, hein? 24. Gênesis 2, 24. Vamos lá. Gênesis 2, 24. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Por isso a série se chama Uma Só Carne. Tenho tentado mostrar para vocês, como eu citei outras vezes, como que, inúmeras vezes no Novo Testamento, todos os princípios que são dados, que são ventilados pelos apóstolos e por Cristo, sempre nos remetem a Gênesis. Sempre nos remetem a uma só carne. Uma só carne. Então, mais uma vez, vamos tentar elaborar esses princípios de como nos relacionamos
com os nossos parentes, com os parentes de nosso cônjuge, através deste princípio aqui. E o que a gente tem logo de cara é a ideia dessa nova construção familiar. Quando um homem se casa com a sua esposa, há uma nova família. E a gente tem que se lembrar desse princípio que vai ser a base para tudo que a gente vai desenvolver. Isso implica uma mudança na maneira que nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos parentes. Mas de forma alguma, isso significa um rompimento total. Uma mudança. Mudança. Não um fim. Lá em Números capítulo 30, por exemplo, o texto bíblico declara que uma moça, se ela fizesse um voto e o pai dela discordasse, esse voto seria anulado. Mas aí então, se essa moça se casasse e o seu marido discordasse do voto outrora feito, o voto então seria desfeito. Mostrando então uma distinção. Houve uma mudança aqui agora, na esfera de autoridade, em que o marido é a maior autoridade sobre essa moça, e não mais o seu pai. Então há clara ideia bíblica de que, quando nós nos casamos, há uma mudança no nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos parentes. Mas isso, como eu vou tentar mostrar, de forma alguma é um anúncio de rompimento total. Então aquela ideia, eu casei com você, mas a sua filha, a sua família não tem nada a ver comigo, não é uma ideia bíblica. E é o que eu vou tentar mostrar aqui. Então vamos começar. A primeira parte da minha pregação diz respeito a esse momento em que há uma mudança no nosso relacionamento com os nossos parentes, por conta do nosso casamento. Esse deixar, como o texto diz aqui, deixará o homem, pai e mãe, para se unir à sua esposa e constituir uma nova família. Esse deixar, em primeiro lugar, é um deixar geográfico. Quem casa, quer casa. Não, é um ditado popular, mas ele está correto. Ele está correto. Mesmo que a sua sogra seja Noemi, você precisa do seu lugar. Você precisa do seu lugar. Em primeiro lugar, é uma necessidade antropológica, humana, de que cada um tenha o seu pedacinho de chão. Todos precisam de um lugar para chamar de seu. Todos precisam. A casa que eu estou morando hoje, eu gosto muito dela. Muito boa, a melhor casa que eu já tive desde que eu sou gente. A minha outra casa mas eu amava também a minha outra casa. Gostava muito da minha outra casa. Mas, viajando, pregando por aí, boa parte das vezes, eu fico em lugares que são infinitamente melhores do que a minha casa. Mas, mesmo assim, sempre há, no finalzinho, aquele desejo de voltar para o meu chão, para o meu lugar, mesmo que o meu lugar seja inferior aos outros. Na história dos povos, você sempre nota esse anseio por ter um pedaço de chão. E para alguns, como Israel, esse lugar ainda era sagrado. Sagrado. Eles não queriam saber de Babilônia, uma superpotência, um lugar que mandava no mundo. Não era o lugar deles. Eles queriam voltar para casa, para aquele lugar pequeno, em inúmeras regiões, seco, árido. Eles queriam voltar para lá. Era o lugar deles. É a sensação também que inúmeros estrangeiros têm. Mesmo, muitas e muitas vezes, vivendo em um lugar infinitamente melhor que o seu chão, que a sua terra. Mas eles não podem dizer, aqui é o meu lugar, não é? Engraçado, no Antigo Testamento, há várias e várias leis para proteger o estrangeiro, sabendo que o estrangeiro, inúmeras vezes, está em uma situação de dificuldade, porque inúmeras vezes são perseguidos. Afinal de contas, ele não está no seu lugar. Ele está em uma situação, muitas e muitas vezes, sempre com o sentimento de que não é ali o seu lugar. Por isso, é humano, é natural, é quase um desejo universal ter um lugarzinho que é seu. Que você diga, esse aqui é o meu lugar.
Aqui é a minha casa. Segundo, porque atrapalha ambas as famílias. Quando você se casa, há, em primeiro lugar, uma outra pessoa que foi inserida ali, que não é daquela família. E, de fato, há um novo arranjo aqui. Há uma nova ordem construída. Mas há apenas uma casa para receber 2 povos. Como é que você repreende o menino? Na casa do vovô. Porque vocês sabem. Vocês sabem, vovô, a função do vovô é estragar. Vocês sabem disso. Essa é a vocação do vovô. O vovô é para dar guloseima no moleque mesmo. Entendeu? É como se a casa do vovô é uma colônia de férias. E a casa do papai é uma escola. Tem dias de férias também em casa, na nossa casa. Tem dias de lazer, tem recreio. Mas boa parte é ensino, é educação. Não pode. Senta, vai. Vovô não, gente. Vovô não. Vovô é colônia de férias para as crianças. É para brincar, é para comer fora de hora, é para comer uma caixa de bombom numa sentada. É assim. Vovô, essa é a função do vovô. É por instinto que ele é assim. Ele não quer ficar educando. Ele está cansado e ele tem o direito dele. Ele foi feito para brincar. Vovô e vovó foram feitos para brincar. Essa é a função deles. E muitas vezes, vovós tendem a ser muito tolerantes demais. Primeiro, porque são vovós. Segundo, porque são pais mais amadurecidos. E se arrependem inúmeras vezes das oportunidades que eles acharam que eles se excederam, que eles erraram. E às vezes a culpa é consertada sendo tolerantes demais. Então eles costumam não ser bons educadores e de fato não é a função deles. Não é. E por isso, inúmeras e inúmeras vezes você vai dizer não e eles dizem, que isso? Não é bem assim. Além disso, há um outro problema. Outro problema. Quando minha esposa repreende os meus filhos, rasga aqui, começa... Quando sou eu, rasga também. Depois. Só depois. Depois que parou. Mas na hora é horrível ver. É muito ruim ver. Ver que está disciplinando, que está dizendo, não pode fazer isso. Às vezes uma expressão mais braba. É muito difícil. Muito difícil. Então os vovôs estão vendo isso. É sofrido para eles. E por isso, eles não fazem por mal. Não fazem, mas eles ficam dizendo, não faça. Esse é um grande problema. Um grande problema. Eu sei, às vezes, por conta de uma necessidade muito urgente, isso possa acontecer. Mas se isso acontece, ore. Ore a Deus para que Deus possa dar provisão para você o mais rápido possível. Em primeiro lugar, esse deixar é um deixar geográfico. Em segundo, é um deixar emocional. Os filhos precisam bater asas. Precisam seguir a sua vida. Bons pais formam seus filhos para que eles não dependam deles. Esses são os bons pais. Mas, às vezes, você não foi criado assim. Obviamente, isso surge de um coração inseguro e egoísta. Inseguro e egoísta. Que quer prender, que quer segurar, que quer limitar. Isso não é de Deus. E, obviamente, isso se multiplica em nossa era. Por quê? Porque como os pais têm poucos filhos, eles ficam o tempo todo assim, inseguros. Antigamente, com muitos filhos, os pais não tinham esse problema. Eles queriam logo que os filhos fossem embora. E sabe por quê? Porque eles não tinham o problema da síndrome do ninho vazio. Não tinham. Quem tem um monte de filho não tem esse negócio de síndrome do ninho vazio. Quem tem um monte de filho nunca para de ter criança na casa. Nunca para de ter gente na minha casa. Como foi com a minha avó.
Ela não teve esse negócio. Ela nem teve tempo para ficar depressiva, porque sabe por quê? Porque todo dia tinha um menino enchendo a paciência dela. Ela não tinha tempo para ficar em depressão. Ela não tinha tempo. Mas a nossa geração é uma geração de poucos filhos, que tem uma tendência maior a fazer isso. Por quê? Porque os pais começam a perceber, eu vou ficar sozinho. Pai que tem 10 filhos não fica sozinho nunca. Muito difícil, muito difícil. Pode ir 3, sei lá para onde, mas acaba ficando uns 3 aqui, vai. Na cidade, uns 2. Então a nossa geração tem uma tendência maior para prender e não soltar. Prender e não soltar. Isso muitas vezes pode se materializar, por exemplo, na ideia de viver na casa dos pais. Você casou, mas quer viver na casa do seu pai. Veja o que a Escritura declara. Opa! Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Até um amigo que vai muito à sua casa pode virar um inimigo. Imagine o pai ou a sogra. Imagine o pai ou a sogra. É um cuidado que se vale para os amigos, quanto mais para os parentes. É um cuidado que a gente precisa ter. Os meus pais, é por isso que a minha esposa e a minha cunhada, né, somos apenas eu e meu irmão, elas amam ir na casa dos meus pais. Amam. Aí de vez em quando a gente liga, ô cunhada, tá na onde? Estou aqui no spa. Chama a casa do meu pai de spa. Você acredita? Um dos motivos, os meus pais sabem o lugar deles. Eu que convido, pai, vem tomar café. Fica aí. Ele vai em casa, ele já está querendo ir embora. Senta. Falei, pai, calma. Eles têm uma preocupação enorme de não incomodar. Talvez é justamente por isso que a gente fica o tempo todo, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os pais, como eu falei no começo, os pais precisam deixar os filhos crescerem, se desenvolverem, seguir o seu caminho. Não pode ficar dando pitaco em tudo. Não pode. Não pode. Mesmo porque, principalmente no começo, é meio instintivo dele. Você não lembra quando o seu filho estava... Primeiro, quando ele estava aprendendo a andar, se ele não soltasse da sua mão, ele não aprenderia a andar. Não é maldade. Não é maldade. Eles têm a vida deles. Eles precisam seguir o rumo deles. É natural isso. É natural. Quando a criancinha tem 1 ano, você vai pegar, chega uma hora que ele não quer mais. Se não for assim, eles nunca vão andar. E quando tem 20, 22 anos, é natural que no começo eles nem queiram ouvir muito conselhos. Eles querem fazer do jeitinho dele. E mesmo porque, eu falo isso para minha esposa. Eu falo, amor, vamos tornar a vida dos nossos filhos um pouquinho infernal para eles quererem ir embora rápido. Para eles saberem que eles precisam, um dia eles vão fazer do jeito deles. E que façam do jeito deles um dia. Então a gente tem que dar na sua casa você faz o que você quiser. Eu falo para eles direto, essa aqui é a minha casa. Na minha tem ar-condicionado, no meu quarto, nos seus não tem. Quando vocês casarem aí, vocês colocam no de vocês. Então é natural, isso é até saudável para que eles queiram crescer, se desenvolver, seguir o seu caminho. E no começo, talvez eles tenham um pouco mais essa tendência de não querer ouvir nada. Deixa eles bater a cabeça. Quando os filhos são pequenos e são crianças, mesmo você vendo, você não deixa às vezes? Você não deixava, você não fazia? Eu faço isso. Eu falo, não vai dar certo, está errado. Mas não adianta, tem dia que você tem que deixar. Vai, põe então o dedo na tomada, só para a gente ver. Faz parte. Quando eles são pequenininhos, isso faz parte. A gente precisa fazer um pouco isso. Quando são adultos também. Quando são adultos também. Às vezes, sabe o que jovem faz? Estupidez. Às vezes vai lá e compra um carro que não é para comprar. Se você puder, seu filho te ouvir, aconselho. Meu pai me aconselhou. Não, não faz isso. Não. E só. Saiu de cena. Então a fala dele, eu já era casado, ficou na minha cabeça. Aí ficava pesando na minha cabeça a fala dele. Então, os pais não rompem o relacionamento com os filhos depois que eles casam. Não rompem.
Mas ele falou, deixou a mensagem, pronto. Acabou. Não fica lá azucrinando. Deixa, às vezes, fazer uma borradinha para ver. Às vezes faz parte. Faz parte da vida. Falem quando eles pedirem. Mas, se eles não pedirem conselho, se você achar que está um pouco fechado, não se mete. Não se mete. Confie em Deus. Eles vão bater a cabeça um pouco, aí lá na frente você vai ver, eles vão vir chorando. Agora eu entendo o Senhor, pai. Fique em paz. Deixa, as coisas vão se ajeitar. É um pouco, às vezes, de incredulidade o que nós pais fazemos. Tanto eu, pai de gente, criança pequena, quanto vocês são pais já de adultos casados. É um pouco de incredulidade, de achar que a gente pode controlar tudo, sabe? Não pode. A gente não consegue controlar tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu filho saiu um dia de bicicleta, eu expliquei para ele várias vezes. Bicicleta é perigoso. Falei para ele. E aí fui atrás. Eu vi descendo lá no Portal das Colinas. Eu estou vendo lá, ele vai cair. E eu só olhando. Caiu. Se arrebentou todo. Mas não tem jeito, não adianta. Tem hora que eles têm que dar uma olhadinha no chão, ralar um pouquinho, lamber o asfalto. Faz um pouco de parte da vida. Mas como eu disse, isso não significa que nós rompemos. Eu julgo que aqueles que são mais velhos, na maioria das vezes, sabem mais do que nós. Por quê? Nós conhecemos de ouvir falar. Eles não. Eles viram, como diz Jó. É mais ou menos assim, ó. Sabe o que é um homem maduro? É de um valor inestimável. Sabe o que é um homem de cabelo branco ou sem cabelo? Em que a idade já está pesando? É mais ou menos assim. Um garoto, ele pode descrever cientificamente, de maneira precisa, o que é o mar. Ele pode. As reações químicas. Ele pode descrever o que é uma costa, o que é uma península. Mas ele não sabe como aquele caiçara que sente o cheiro, que sabe o que é acordar de manhã e ver o sol nascendo. Ou, como eu via sempre lá em Ubatuba, no fundo do restaurante do meu pai, à noite, a lua fazendo como um tapete no mar. É diferente. Um homem adiantado em dias é assim. Uma coisa é um menino que pode ter lido Shakespeare falando sobre amor. Uma coisa é um homem que sabe o que é pegar na mão de uma moça e tremer todinho. Uma coisa é um homem que sabe o que é o gosto da boca de uma mulher. É diferente. Por isso, me parece muito óbvio e senso comum que não deveríamos desprezar, em época alguma, o conselho daqueles que vieram antes de nós. Sim, os mais velhos são mais medrosos. São. Por quê? Porque são mais lúcidos. Você, mais novo, não é mais corajoso. Você só é mais tolo. Você não é mais corajoso. É que você não tem noção das coisas. Por isso, os conselhos deles costumam ser mais conservadores. Conservadores. Que tenhamos, nós, como casados, a noção de que precisamos seguir o nosso caminho. Mas isso não significa que, se tivermos bons conselhos vindos lá, daqueles que já conhecem o caminho das pedras, que devamos ignorar. Não era assim nas culturas antigas. Eles perguntavam, como que você faz com o bebê? Como é que você fazia? E quando está com tosse, como é que faz? E cólica? Mudamos, deixamos para trás, uma nova família se fez. Há um novo arranjo. Mas isso não significa rompimento total. Terceiro, esse deixar significa deixar financeiramente.
pais podem ajudar os filhos? Eu acho que até devem. Como declara Provérbios, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Eu não me lembro de uma cultura que os bens dos pais não fiquem com os filhos. Eu não me lembro. Talvez até exista. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É universal. É universal. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente vê Faraó casa sua filha com Salomão. Ele dá uma cidade para ela quando ela casa. É um princípio universal. Agora, pais, vocês quando novos, vocês tinham pouco, a maioria. Essa é a regra. Na maioria dos casos, quando somos novos, somos quebrados. É assim. É ou não é? Basicamente assim. Historicamente e biblicamente, essa ideia de que a gente tem que ter tudo para daí casar, de forma alguma, é uma ideia bíblica e histórica. De forma alguma. É uma ideia materialista, não é bíblica. Na Bíblia e ao longo da história, os homens casaram pobres e foram prosperando. Basicamente assim. Basicamente assim. Vocês, mesmo que vocês sejam prósperos e possam ajudar, há uma medida, obviamente, nessa ajuda. Tem que ser aquela medida em que a gente dê um caminho para as crianças, para os jovens, que eles aprumem sua vida, mas não seja uma ajuda que os tornem vagabundos, preguiçosos. E às vezes, até pais pobres tornam seus filhos, que casaram, vagabundos. Até pais pobres. Porque às vezes é um pai pobre, mas é trabalhador, guarda o dinheirinho ali, e fica bancando seus filhos. Fica bancando a vagabundagem dos seus filhos. Fica bancando o neto que ele pôs no mundo, a criança que ele pôs no mundo. Seu neto não é seu filho. E ficam bancando. E isso muitas vezes só perpetua a preguiça desse filho. Então a ajuda é um princípio bíblico, sim. É um princípio bíblico. Mas a gente tem que deixar os pais também. E fazer, construir a nossa riqueza. A nossa conta bancária. A nossa dispensa. A nossa dispensa. Na Bíblia, a gente também tem que se lembrar, não apenas filhos, mas qualquer um em época de necessidade, nós podemos e devemos ajudar uns aos outros. Por que não ajudar os filhos? É óbvio que os pais podem fazer isso. Por outro lado, na Bíblia, não é pecado receber ajuda, mas é pecado achar que os outros devem nos ajudar. E é o caso de muitos filhos, que acham que seus pais têm que os ajudar. Na Bíblia, um caso de um filho assim é o caso do filho pródigo, que é um homem maligno e depravado, que exige dinheiro de seus pais. Fala, me dá aqui a minha herança. Já que você não morre, me dá dinheiro aí, é meu. É esse tipo de gente que acha que o pai é obrigado a dar alguma coisa, que o pai é obrigado. Provérbios 20 declara, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção. A ideia tem muito a ver com o filho pródigo e muitos outros princípios aí, muitas outras aplicações. Um dinheiro dado a alguém fora de hora, que não é maduro bastante, não é bênção. A melhor ajuda para um filho preguiçoso, que não quer fazer nada, é não ajudar. Essa é a melhor ajuda. É a coisa mais amorosa que você pode fazer. Gente, esse caso eu ainda não cheguei, né? Meus filhos ainda vão casar, mas tem as igrejas. As igrejas. E as igrejas começam assim, como filhos para nós. A gente vai lá, abre a igreja. Você sabe como é que é na nossa igreja, né? Nós somos em 5 igrejas, todas começaram praticamente daqui. E contribuímos, enviamos o pastor. E não tem esse negócio de mandar dinheiro para nós aqui não, de volta. Não tem nada disso. E eu aconselho, hoje mesmo estava lá conversando com alguns pastores, aconselho, a gente conversa, gente de outras igrejas me ligam para pedir aconselhamento, não tem que pagar nada para nós não deve nada para a gente. E a gente monta a igreja, dá lá tudo, cadeira, tudo, geralmente é assim que a gente faz. Mas é um bom começo. Mas eu vou lá e estou perguntando, e aí, quanto está arrecadando a igreja? Ele me fala, tanto. Se eu vejo que está passando apertado, a gente ajuda, mas eu sei que às vezes o que eles ganham, meu amigo, não dá para comer um Big Mac ali no McDonald's.
Comer fora para eles é na varanda. É na varanda. Mas faz parte. Eu deixo. Eles têm que arrastar. Faz parte. E fico em paz. Eu fico em paz. Eu sei, a situação deles às vezes começou, é mais precária. Eu olho para eles. Aí vem aqui tudo legalzinho, tudo ajeitado a nossa igreja, arrumado. Só não está mais arrumado porque a gente quer comprar um lugar melhor. Senão estaria melhor aqui ainda. E aí, é assim. A gente tem do melhor, tudo aqui é do melhor. Eu vou lá, não é do melhor. E aí eu falo, vocês têm que melhorar. Faz parte. Faz parte da vida, seguir o caminho, conquistar por si só. Deixar financeiramente falando, é bênção. É bênção, é bênção. Ok. Eu quero começar agora, começar a entrar na segunda parte, né, da honra aos pais. Mas eu quero começar, em primeiro lugar, falando dos pais, ou dos parentes, de modo geral, que são aqueles terríveis, que fazem amargar a alma, que podem tornar a nossa vida um verdadeiro inferno. Quero começar com eles. A gente tem que se lembrar, mais uma vez, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai se tornar uma só carne com a sua esposa. Você é uma só carne com a sua esposa, não com a sua mãe. Não com a sua mãe. Sua mãe não pode monopolizar todo o seu tempo. Sua mãe não pode tomar conta da sua vida. É a sua mãe. Ah, é? Sim. Mas você não é uma só carne com ela. Você tem que lembrar disso. E você tem que lembrar que a sua esposa não é filha da sua mãe. Você tem que lembrar disso. E vice-versa, tá? Você tem que se lembrar disso. Com quem eu sou uma só carne. Esse princípio deve sempre ser levado em consideração. Eu, como disse no começo, não prometo dar todas as respostas aqui. Mas você deve ter esse princípio como regra para saber, para tomar suas decisões. Em relação aos seus parentes, que muitas vezes você tem parente chato, que se infiltra demais, mete o bedelho demais na sua vida. E faz da vida do seu cônjuge um inferno. E você fica dizendo, não, mas é minha mãe, tem que aceitar tudo. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade de forma alguma. Por exemplo, o amor aceita tudo? Não. De forma alguma. De forma alguma. Jesus disse assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se não ouvir, leva à igreja. Se não ouvir, considera gentil e publicano. Ou seja, mesmo sendo meu irmão, não significa que eu tenho que tolerar tudo. E que eles podem fazer o que quiser comigo. Não, isso não é verdade. De forma alguma. E se você casou e você tolera tudo dos seus pais, prejudicando seu cônjuge, você está pecando. Pecando contra Deus. Pecando contra o juramento que você fez no dia que você casou. Você é uma só carne com a sua esposa, com seu esposo. Pensasse antes de casar. Pensa antes de casar. Às vezes, os vovós estão deseducando seus filhos. Você vai e faz algo. Chega lá, na casa dos seus pais, eles deseducam a criançada. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade com os vovós. Por exemplo, na minha casa, hoje, para falar a verdade, nossa, quase que a gente não come doce mesmo. Muito difícil. Muito difícil. Antes comíamos só depois do almoço. Agora nem isso. Mas, quando a gente vai na casa do meu pai, aí desanda. Já chega lá o pai, uma caixa de bombom. Daqui a pouco, não satisfeito, ele compra picolé. E eu deixo. Deixa. Não, deixa, não vai morrer. Deixa. Então, acho que a gente pode ter uma flexibilidade. Estou falando aqui daquelas coisas que de fato atrapalham os nossos filhos, de fato deseducam. Você tem que avaliar isso. Se notar, você tem que falar, pai, mãe, eu amo o Senhor. Falar de maneira respeitosa, mas se o Senhor continuar fazendo isso, a gente não vai vir mais aqui. A gente não vai vir mais aqui. Pais que se metem demais. Se metem demais. Você, se é o seu pai que se mete demais,
Você tem que amorosamente falar: não, pai. Gente, vocês não estão aqui nessa igreja? Eu não ensinei vocês várias vezes que a gente não tem papa? Que aqui na igreja eu posso ser repreendido por vocês, inclusive, vocês podem vir falar: pastor, estou chateado. Como já aconteceu várias vezes. Pastor, aquele dia você falou uma besteira ali no culto ali. Você falou isso, isso, isso. É verdade, irmão. Já aconteceu. Agora já aconteceu outras vezes também. Falou: pastor, você falou besteira. Não, falei certinho. Você que é carnal. Se eu não sou papa, por que o seu pai pode ser? Por que o seu pai pode ser inquestionável? Honrar não significa isso. Vocês não são ensinados a me honrar? Significa que eu posso fazer o que eu quiser? Isso não é autoridade, isso é ditadura, isso não é o princípio bíblico. O único ser inquestionável é Deus. Todos os outros, amorosamente, respeitosamente, podem ser questionados. Podem ser. Você tem o dever de falar: não, mãe, infelizmente isso não. A senhora está chateando minha esposa. Essa fala que a senhora chega aqui e a senhora fala isso. Ah, que não cozinha que nem eu. Que não sei o que lá. Se a senhora falar isso de novo, eu não vou vir aqui. Eu casei com ela. Aí, se a sua mãe desmaiar, você fala assim: mãe, espera que o irmão já está chegando para acudir a senhora. Eu estou saindo. Espera. Espera. Você tem que se lembrar disso. Você é uma só carne com a sua esposa. O amor não tolera tudo. Essa é a parte ruim. Mas falemos agora das vezes que precisamos tolerar nossos parentes ruins. Uma só carne. Significa dizer que aquilo que diz respeito ao seu cônjuge, a partir de agora, diz respeito a você também. Tudo. É ou não é? Salário, trabalho, família. Tudo diz respeito a você. A figura aqui que Jesus dá, e ele usa para o casamento dele com a igreja, é de uma só carne e um só corpo. Que Jesus vai se casar com a sua igreja é um só corpo. Não tem como a minha perna sofrer e o resto de mim ficar de boa. Não é possível. Se uma parte de mim sofre, o meu todo sofre. Se a esposa sofre, o marido sofre e vice-versa. Tudo é de nós agora. Os problemas, as angústias, as coisas boas, fazem parte de ambos. Fazem parte de ambos. Não tem como você falar isso. Eu amo você, mas odeio sua mãe, viu? Não existe isso. Não funciona. Você acha que vai funcionar? Tratar assim a pessoa que colocou o seu cônjuge no mundo. Você acha que vai fazer bem para a sua família? Para você? Trazer esse sofrimento para a sua esposa? Você não lembra que Paulo falou? Quem ama a esposa ama a si mesmo? Você acha que você vai trazer boa coisa falando mal o tempo todo dos parentes do seu cônjuge? Ainda que eles não prestem? Você não vai fazer coisa boa para você. Não vai trazer coisa boa. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Sabe por quê? Os pais, em primeiro lugar, os pais são aqueles que nos deram literalmente tudo. A vida. É só isso? Você acha pouca coisa? Ah, você não entende, né? Porque às vezes seu parente, seu cônjuge, fica defendendo sua mãe, a mãe dele, né? É porque sem ela ele não existiria. Você acha que é pouco isso? Sabe o que é uma mãe? Um pai? No começo da vida é literalmente tudo. Por exemplo, minha quarta filha, a Karina, tem 1 ano e pouquinho. A Dani, a mãe dela, é tudo para ela. É tudo. Tudo. A primeira palavra, mãe. Para a minha filha, todo o idioma dela é mãe. Mãe é verbo, mãe é substantivo, tudo é mãe. Ela aponta para uma bola e fala, mãe. Ela denota uma ação, mãe. Eu sou mãe também. Eu também sou mãe. Os irmãos, mãe. Quando ela está feliz, ela fala mãe. Quando ela está triste, braba, ela fala mãe. Você quer que essa pessoinha cresça
e rompa totalmente a ligação com essa mãe dela? Você tem que ser muito infantil. Você tem que ser uma criança com a fralda bem sujinha. Tem que ser muito egoísta também. O amor não arde em ciúmes, declara o texto bíblico. Ou seja, há um ciúmes que é normal. Quem não tem ciúme não ama. Porque a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Então, o ciúme é normal. Esse papo de não sentir ciúme, isso não é de Deus. Isso é ridículo. O normal é sentir ciúmes. Mas há uma medida. Há, então, uma temperatura que faz parte, que é saudável. Só não pode queimar. E aí é quando você se torna egoísta. E acha que o cônjuge é sua propriedade. Só pode amar você e mais ninguém. Porque agora, já que eu casei, sou uma só carne com ele, ele não ama mais ninguém mais. Agora, somente a mim. Eu sou o Deus da minha esposa. Eu sou a deusa do meu marido. É o que muitos pensam. Isso é egoísmo e infantilidade. 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 Seja o primeiro a dizer, fala para sua mãe vir aqui em casa tomar um café. Seja o primeiro. A família da minha esposa mora longe. Eu sei o quanto que é ruim ter os parentes da gente longe. É horrível. É horrível. É muito ruim. Então eu tento o que eu posso, pago para vir. Amor, fala para vir. Vem, vai lá. Não quero gastar dinheiro com carro e não sei o quê, mas com isso quero. Vai lá. E gasta dinheiro, viu? Gasta. É caro daqui para Goiânia. Falei, vai. Você tem que se lembrar, seu sogro, sua sogra, são as pessoas que colocaram a pessoa que você diz ser a pessoa mais importante da sua vida no mundo. Além disso, seu sogro é o avô dos seus filhos. Seu cunhado é o tio dos seus filhos. E muitas vezes, mesmo sendo eles bem ruins, as crianças gostam e muito deles. Não sei se vale a pena, se é bom negócio para você, para o seu casamento, travar uma batalha contra eles. Portanto, primeiro, ajude financeiramente se for possível. Em 1 Timóteo 5, Paulo fala sobre as mulheres viúvas. E Paulo diz assim, se alguma viúva, ele está falando sobre como a igreja vai ajudar essas viúvas. E ele diz assim, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. E ele continua, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e veja o cuidado aqui, veja sobre quem ele está falando aqui. É filho cuidar do pai. E aqui é financeiramente, porque esse é o contexto aqui, Paulo está falando sobre as características que as mulheres, as viúvas deveriam ter para receber a ajuda financeira da igreja. Aí ele começa a dizer, se tem filho, a igreja não vai ajudar. É o filho que tem que ajudar. Os filhos têm que ajudar. Se tem um parente, o parente tem que ajudar. É dever do parente ajudar. Do parente. E aí ele continua. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, que seus? Que seus? Que seus? Se você é homem, a sua sogra são os seus. Se não tem cuidado dos seus, tem negado a própria fé e é pior do que o descrente. Como assim é pior do que o descrente? Vamos lá por partes. Primeiro, ele diz que está negando a fé. Segundo, diz que é pior do que o descrente. Por quê? Primeiro, não é lei natural que a herança dos pais fique com os filhos? É lei natural também que os filhos ajudem os pais. É natural isso. É meio que universal. Universal. Segundo, tolere. Tolere. O que dá para ser tolerado, tolere. O amor tudo sofre. Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor, perdoando-vos. É interessante que ele diga suportai-vos e logo em seguida perdoando. Essa é uma boa maneira de suportar. Perdoando sistematicamente. Você ama a sua esposa, mas não pode aguentar uma sogra que fala demais.
Você ama tanto a sua esposa, mas não pode aguentar um tio folgado, um primo exibido? Que amor é esse, gente? Que é tão pequenininho, que não aceita nenhum desconforto. Que amor é esse? Que não pode sentar lá e ouvir a sogra falando e falando e falando. Tem sogra que é assim. Ela fala, ela pergunta, ela responde. Não vou falar qual sogra que é. Não pode... não pode ficar quieto lá e aguentar a chatice, às vezes, dos outros parentes. Porque, às vezes, o que acontece é simplesmente isso. Não é nem que o seu parente é mau caráter. Famílias são diferentes, pessoas têm costumes diferentes. E, às vezes, são até não apenas costumes, mas são mal educadas mesmo. A gente não pode aguentar um negócio desse. Você aguenta, às vezes, no seu amigo, que é chato, insuportável. Por que não pode aguentar de um parente? Um parente da esposa. Você aguenta, às vezes, da sua mãe, que às vezes tem lá os seus defeitos, é chata, é uma jararaca. Você aguenta. Aguenta também da sua sogra. Parentes difíceis podem ser a ferramenta de Deus para te quebrantar. Vocês lembram de Jacó, trapaceiro? Você lembra que Deus deu para ele? Um sogro trapaceiro. Que bênção! E Deus usou Labão para moldar Jacó. Lembra de Provérbios que diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas? E se você notar que há certas coisas que você não tem como mudar, saiba disso. Ou seja, não notou isso. Até os estoicos sabiam disso, gente. Os estoicos, eles, antes lá de Jesus, pós Sócrates e Platão, eles sabiam disso. Olha, tem coisa que basta aceitar na vida. Até eles sabiam disso. Tem coisa que não adianta, é ficar quieto, é se humilhar, e é isso. É isso, é isso. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Muitas vezes é Deus te quebrantando, te humilhando, te levando a aprender o que é amar o inimigo. Se você não tem nada de bom para falar do seu pai, fique quieto. Essa regra também vale para os parentes de seu cônjuge. Se você não tem nada de bom para falar deles, não diga nada. Não diga nada. Você não precisa ficar lembrando a sua esposa ou seu esposo que o pai dele não vale nada. Você não precisa fazer isso. Muitas e muitas vezes ele já sabe. E às vezes quando ele defende o pai, não é porque ele não saiba que o pai dele não vale nada. Não é isso. É o pai dele. É meio que instinto. Fazemos isso. Nós xingamos, às vezes, nós brigamos com o pai, que não devia, mas nós falamos: pai, o senhor não está errado, não sei o quê. Aí outro vem e fala a mesma coisa: você não sabe de nada. É normal, eu acho que é isso. Eu acho que devia ser assim com todos. Nós devíamos ser assim, com os nossos amigos, sermos sinceros e falar: o que você fez está errado, não sei o que lá. Você está sendo mau caráter, não sei o que. Aí vem outro e fala: seu mau caráter, você cala a boca, não fala assim do meu amigo. Eu acho que é assim que a gente devia ser. Com todos, os nossos. E proteger os nossos, estar ao lado dos nossos. Isso não é certo. É certo sim. É certo sim sermos leais. O amor cobre multidão de pecado. Cobre multidão de pecado. Portanto, quero encerrar assim. É fundamental que haja um rompimento, há uma mudança quando nos casamos. Mas isso não significa rompimento total. Devemos honrar nossos pais, diz a Escritura. O que implica dizer que às vezes temos que ir lá fazer uma visitinha. Jesus não disse isso lá no final dos tempos? Separando bodes e cabritos? Esse aqui é de Deus, esse aqui é salvo. Porque quando eu estava preso, você foi me ver. Eu estava doente, você foi me ver. Mas como, Senhor? Quando que fizemos isso? Quando você fez para um dos meus pequeninos. Você fez para mim. Quando você teve o trabalho de sair de casa, ir lá visitar o doente, você fez para mim. Será que não inclui aí a sogra doente, o sogro, um primo? Não? Não? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Se você diz que ama seu cônjuge, mas não está disposto para sofrer por ele, você não ama seu cônjuge. Você quer talvez alguém para dormir com você à noite e limpar a casa.
Era melhor ter contratado uma empregada. Porque o amor, como diz Paulo, implica em negar a si mesmo, em negar nossas vontades, em prol do outro. Vamos ficar de pé?